Namastê, novamente, namastê. Dão uns minutinhos aí para o pessoal voltar. Tivemos um problema no primeiro vídeo, mas estamos voltando, aguardando aí a doutora Vanessa chegar. Ai, que bom que vocês estão voltando. Perdão aí pelo problema da conexão, não sabemos o que aconteceu. Vamos lá, a doutora Vanessa está chegando. Boa noite aí para quem está chegando. Opa, chegou. Vamos lá. Agora vamos, agora vai. E foi um momento importante para trabalhar nossa paciência, especialmente a minha aqui. Viu? É falar em pessoa difícil, desafiadora, a live travou. Uau! Será? Ai, gente, tem que lidar com as coisas de uma forma alegre, né? Tem que tirar sarro. Tem que ter bom humor, tem que ter muito bom humor. Não sei se o pessoal entendeu, porque eu falei, olha, vou encerrar e vou começar de novo, né? Mas daí eu tava sem som, travou a imagem, mas ó, a galera tá voltando aí. Tá, é muito bom. É, as pessoas difíceis. Que desafio é esse? Tá vendo? Coisas tão impossíveis, tá tudo certo, tá dando tudo certo agora. Aí, pessoal, então, aí todo mundo voltando. Ai, que engraçado. Ó o nosso coração com a paciência. Ó, a querida Virna chegando aí, fiz uma live com a Virna ontem, e a gente teve alguns contratempos também aí na nossa internet. Vai chegar para quem tiver que chegar, não é isso? Por isso que a gente está aqui hoje? Eu nem me É isso aí. Eu estou no cenário do meu filho aqui, do Gabriel, ó. Espero que tenha ficado bom aqui. Corri para outro Ficou lugar. ótimo. Ficou ótimo. Viu? Viu? Isso é lidar com pessoas desafiadoras. Isso Olha, esse foi um ótimo exemplo, isso tudo que aconteceu, porque isso testa a nossa paciência, isso perfeito. testa a nossa tolerância, isso testa a nossa perseverança e persistência de continuar. Eu gosto muito dessas palavras, porque assim, eu falo que tudo na nossa vida a gente precisa seguir 4 passos. Isso eu aprendi com o mestre Shoa Koksui, né? Primeiro, disciplina. Para tudo que você for fazer na sua vida, você tem que ter disciplina. Até para perdoar, você tem que ter o clima para fazer, quantas vezes eu preciso perdoar. Segundo, paciência, que a gente acabou de falar. Persistência, repete, repete de novo. E perseverança, não desiste. A gente não desistiu, estamos aqui ao vivo agora. A Sharon até falou, tá vendo? Sentindo na prática. Olha, se eu fosse vocês, eu não sei, eu acho, eu acredito que é melhor vocês fazerem lei do perdão pra gente, um exercício profundo do perdão comigo e com a doutora Vanessa, certo? Só acho, só acho. Porque a gente, durante as lives, a gente vai fazendo com vocês que estão assistindo. Não é verdade, doutora? É verdade, a gente faz com todo mundo que participa. É a consciência que a gente coloca dentro das lives. Muito bom. Sabe uma coisa que me lembrou? A gente estava falando no finalzinho. Eu vou tentar publicar as duas. Eu salvei, vamos torcer para ela ter ficado salva, porque foi muito rápido e vim para cá. Mas para dar um gancho, né, no que a gente falou ali na primeira parte, vamos dizer assim, né, das pessoas difíceis, a gente falou de mudar esse mindset, né, do difícil para o desafiador, né, como a doutora Vanessa colocou para gente. Porque desafiador, quando a gente fala difícil, coloca um muro, uma barreira na nossa frente. Quando coloca desafiador, você fala, peraí, eu quero vencer. Será que eu vou vencer? É um desafio que você tem chance de vencer, sim, né? E a gente falou também sobre raiva e ódio. E aí me veio uma coisa muito interessante que aconteceu comigo um tempinho atrás, né? Nós falamos que raiva e ódio, o que eles fazem? Eles acorrentam as almas, acorrentam as pessoas. É como se criasse um elo de dor, vamos dizer assim, por algum evento que pode ter acontecido no passado, ou às vezes até de forma inconsciente, que você não lembra, né? E aí me veio uma coisa muito interessante, né? Quando você conhece uma pessoa, lembra agora de alguém que você conheceu, né? E outro dia eu conheci uma pessoa
Em 10 minutos de conversa, 10 minutos, um jovem, um menino lindo, né? Em 10 minutos de conversa, eu me apaixonei por ele, assim, uma graça, um papo gostoso, falava bem, uma pessoa sensível. E 10 minutos de conversa. E por que será que quando a gente às vezes conhece algumas pessoas, aquele negócio fica incomodando lá dentro, né? Eu costumo associar muito isso. Quando a gente encontra uma pessoa desafiadora na nossa vida, normalmente são as pessoas mais próximas. Eu costumo dizer que a família é o nosso primeiro desafio. A família é a nossa principal escola. E às vezes há pessoas muito desafiadoras dentro da nossa família, que a gente precisa praticar o perdão diariamente, principalmente com quem a gente convive. Porque quando a gente pratica o perdão, gera paciência, gera tolerância e gera muita compaixão e você compreende a personalidade de cada um. É a nossa Quando primeira. acontece, é a nossa primeira escola. Família é a nossa primeira escola. E existem pessoas muito desafiadoras dentro da nossa família. Aproveita. Se você tem várias pessoas desafiadoras dentro da sua família, aproveita para aprender um monte. Fica a dica. Fica. Mas às vezes acontece no nosso dia a dia da gente encontrar pessoas que realmente te dão aquele frio na espinha que você faz, ui, sabe? Faz, Incomoda. incomoda, incomoda. Ou às vezes você chega no lugar, você olha pra cara da pessoa e fala assim, né? Dá até um mal-estar, assim, parece. É, até o cheiro é ruim, parece, né? Pior Dá que vamos ser aquele friozinho, sinceros, né? aquele friozinho na espinha. Isso tem uma explicação. A gente tem alguns centros de energia dentro né, na nossa aura que faz esse fluxo de entrada e de saída de energia o tempo todo. Então, quando você tem uma determinada raiva, uma determinada mágoa, ou ira, ou ódio de alguém, isso gera em você determinadas sensações. E essas sensações, que podem ser vinculadas às suas emoções, a gente chama de energia emocional. E aí existem esses centros de energia e de fluxo de energia. Quando você está com raiva, ira, ódio de alguém, esse fluxo fica estagnado. Então ele fica estagnado e aí causa dor lombar, dor no coração, que às vezes não é infarto, lógico, dor de cabeça, enxaqueca. Eu já tive casos de fibromialgia, que a gente fez prática do perdão, diminuímos medicações por conta disso. Tive casos de depressão profunda, que o perdão ajudou na questão emocional, de diminuição de dor física. E isso é tudo pelo fluxo de energia que o perdão libera dentro de você. Existe no perdão, na prática da lei do perdão, isso está no livro do Master Showa, 3 principais centros de energia. Que eu vou dar a palavra para Denise, que ela é expert nisso. Ela é sensacional nessas questões de ensinar sobre centros de energia. Adoro. Eu acho que assim, antes da gente começar a falar dos centros de energia, eu vi vários comentários aqui falando desafios na própria família, né? Com as pessoas que a gente convive 4 paredes. Então, só para dar uma dica para vocês, isso eu aprendi com o Mestre Showa, eu acho que você assistiu no aniversário dele do ano, acho que o ano retrasado, talvez. Ele falava para a gente fazer um exercício assim: coloca uma mão frente à outra, assim. Aí você encosta as suas mãos. Aí faz isso, fricção. Bastante. Fricciona uma mão na outra. Vocês que são maravilhosos. Amo vocês. Fricciona, fricciona, fricciona bastante, até esquentar a sua mão. Muito bem. Agora você para. O que você sentiu? Muita pressão, muito calor, ou seja, muito atrito. Isso aqui é 4 paredes. É com quem você convive. Agora, coloca uma mão frente à outra assim e faça a fricção imaginária, vamos dizer assim, distante. Qual que é a diferença? Onde existe mais atrito? Nesse ou nesse?
Então tá explicado porque a gente tem que colocar principalmente as pessoas que estão com a gente. Esses aqui a gente encontra de vez em quando. Eu brinco, viu, Van, nos cursos, eu falo assim, as pessoas estão no curso e falam, Denise, você é um amor, você adora ensinar, você é assim, né? Eu falei, dorme comigo de noite. Acorda, passa um mês aqui em casa. É uma coisa que minha mãe sempre me ensinava quando eu era criança, que às vezes eu chegava e brigava com os amiguinhos, porque eu era terrível, né? E aí brigava, eu chegava com minha mãe e falava assim, ai, por que aquela pessoa assim, assim, faz isso aqui? Aí minha mãe falou assim, quem muito se esfrega, se esfola. Muito Ou bom. seja, quem muito se esfrega, se esfola. Então, normalmente eram as minhas melhores amigas, óbvio, que a gente às vezes tinha um atrito. Então, quem muito se esfrega, se esfola. E você tá o tempo todo convivendo com seus familiares, né? Principalmente com aquelas pessoas que dormem com você. Então, marido, esposa, fica a dica, tem que praticar o perdão com essas pessoas o tempo todo. Filhos, né? Quem mora com mãe, pai. E o mestre tem uma frase que eu gosto muito. Ele fala assim, que o nosso desenvolvimento espiritual, ele é acelerado quando a gente trabalha o perdão familiar. Eu acho isso Ah, eu tenho uma história para contar disso. bom. Eu uso história. Por isso que eu falei, não vou começar a falar do centro de energia ainda para a gente. Eu senti que a gente ia falar das quatro paredes próximas, né? Eu acho que isso é importante. E é engraçado que a gente não ia falar disso, né? Mas acabou vindo. Tudo certo. Já que estamos falando de relacionamento, teve um casal que eu atendi. Essa história faz mais ou menos uns 3 anos. Ou seja, quando eu comecei a estudar sobre perdão, a praticar perdão na minha vida pessoal, praticar perdão ensinar as pessoas, os meus pacientes a praticar o perdão. E chegou assim um casal. Eles estavam fazendo naquele dia, eu não lembro se 55 ou 60 anos de casado. Uau, Isso aconteceu no interior do Paraná. Eles casaram super novinhos e tal, e aí que bonito. eles casaram super novinhos, ele estava fazendo 70 e poucos anos, ela mais ou menos nessa mesma idade. E eles, para comemorar o dia do casamento, eles foram ao médico. Aí eu fiquei curiosa. Eu falei assim, eu olhei para eles e perguntei, falei, mas vem cá, vocês vão comemorar no médico? A, a resposta da senhora, ela falou para mim, falou assim, doutora, porque olha, até me arrepia, porque todo ano a gente vem ao médico para a gente mostrar para a gente mesmo o quanto a gente cuida um do outro por todos esses anos. Então eu estou aqui para falar dele e ele está aqui para falar de mim. E ambos vamos cuidar. Vou cuidar dele e ele vai cuidar de mim. E ele disse isso também. Ele falou, eu, por todos esses anos, estou com ela até hoje, porque eu amo cuidar dela. E aquilo, eu fiquei sem saber o que dizer. Eu só abaixei, comecei a escrever a história e fiquei refletindo sobre aquilo enquanto eu escrevia a anamnese dele. E daí mais um bate-papo e conversa vai, conversa vem. Eu perguntei a eles assim, no final da consulta já. Falei, ok, entendi. E qual que é o segredo de tanto tempo de casamento? E foi uma cena. Imagina só. Imagina cada um de vocês. Que você sou eu, médica, sentado na frente desses dois pacientes. E daí você pergunta para eles assim: qual é o segredo de tanto tempo de casamento? Imagina a cena. Ela olhou para ele olhou para ela e teve aqueles 30 segundos de reflexão, Cumplicidade. de cumplicidade, de que eu ficava só assim olhando. Aí de repente ela olhou para ele, depois olhou para mim. Ele olhou para ela e depois olhou para mim. Ela respondeu: perdão.
E ele respondeu paciência. Nossa. Ai, eu me arrepio toda vez que eu lembro dessa história. Eu falei, muito bem, muito bem. E depois, quando eu comecei a estudar sobre perdão, a praticar o perdão, ensinar sobre perdão, eu fiquei muito mais paciente, muito mais tolerante em relação às pessoas, principalmente aquelas mais desafiadoras. Então, quando você pode perceber que numa discussão, quando as pessoas discutem, alguém sai sem energia. Uma dessas pessoas vai sair muito bagaçado. Ou às vezes os dois. Ou às vezes os dois. Mas Mas sempre. normalmente mas sempre um sai mais bagaçado do que o outro. E o outro às vezes sai mais assim, ai, tô aliviado por ter brigado com você. Falei o que eu E o queria. outro fica todo cagado, né? E isso é por Verdade. causa da transferência mesmo de energia. Às vezes a pessoa é uma esponjinha e pega para si toda a raiva que está tentando transmitir. E quando a gente pega a raiva de alguém, a gente precisa entender que muitas das vezes aquela raiva que a gente sente não é nossa. E para a gente ter essa compreensão, a gente tem que ser muito honesto com a gente mesmo em relação ao que a gente sente em relação a tudo. Principalmente em relação à pessoa que você está discutindo e em relação à situação. Uma coisa que o André, meu esposo, ele me ensinou. Ele falou assim, eu não sei porque eu estava brava com ele. E aí ele falou assim, tá bom, você quer que eu vá aí? E eu, bem orgulhosinha, assim, eu falei, não vou responder. Bem leonina, né? Bem, Leoni, não vou responder. Porque é uma coisa óbvia, né? É óbvio que eu queria ele ali perto. Aí ele falou assim, e ele me perguntou de novo, você quer que eu vá aí? Aí eu falei assim, não vou responder. Muito E bom. aí no final, foi muito engraçado. Aí no final, isso, abrindo parênteses, não é porque a gente pratica o perdão, ensina perdão que a gente fica com raiva às vezes, viu, pessoal? A gente Isso também é humano. com Fecha, certeza. fecha. Aí, aí ele falou bem assim, isso é uma coisa que ele me ensinou. Ele falou assim, é isso mesmo que eu tô tentando entender. Mesmo com raiva, mesmo magoada, eu preciso saber se você me quer se você me quer por perto de você. E ali eu entendi que eu realmente Hum. queria ele perto de mim. Então eu entendi que o que eu sinto por ele é realmente amor. Ah, que lindo. Oh. E aí eu respondi. E aí eu respondi, eu quero sim, nem que você fique do meu lado aqui olhando pra minha cara. Até passar essa Mas fase. eu quero você sentado aqui comigo. Ele falou, então tá bom, estou indo na sua direção. Então, ou seja, por que eu tô contando essa história? Porque ele não pegou pra si a raiva ou a mágoa que eu tava sentindo. Eu só estou aqui, né? Ele estava ali presente, eu estou aqui. Então, ali ele respondeu, botou uma carinha. Então, a gente precisa entender o que, que a gente sente pelo outro, o que, que a gente. Por que, que eu tô dizendo isso? Porque muitas vezes a gente sente pena, a gente sente dó. Hum. Ai, que pena, ai, que dó. E não é esse o melhor sentimento para se ter por alguém. A gente precisa entender aqui o que é compaixão. Ainda Então, mais sinta pelo outro pena. compaixão, não pena, não dó. E até porque é uma pessoa que você vai acordar do lado dela todos os dias, né? Eu acho que é mais de relacionamento que você levou para esse lado. Você imagina todos os dias acordar e ter esse sentimento de pena. Não pode. Refletir, né? Não pode, não pode. Pena e dó são sentimentos que não valem a pena. Não valem a pena a gente sentir pelo próximo. O que a gente tem que sentir é compaixão, é compreender, entender que cada um tem as suas escolhas, cada um tem a sua vida, cada um tem os seus desafios. Para quem acredita em karma, cada um tem o seu karma.
E a vida tá aí para ensinar muita coisa pra gente. E às vezes, uma coisa que o Dr. Tanimoto uma vez me disse, essas pessoas que te tiram da paciência e que te trazem intolerância dentro de você, na verdade, são os seus maiores professores. Então, agradeça a eles por te ensinarem tanto. Como que você ia aprender se não fosse desse jeito, né? Exato, exatamente. Então, ali, esse foi um grande ensinamento que o André me trouxe e o Dr. Tanimoto ter falado isso para mim. Foram coisas são coisas que eu vou levar para a vida toda. Assim. Então, essas pessoas desafiadoras, na verdade, são os seus grandes professores. Se você quer começar a transmutar, a fazer a sua alquimia interna em relação ao que você sente, comece a agradecendo pela existência de cada um, porque eles te trazem grandes, grandes ensinamentos e grandes aprendizados. A gente só precisa entender e enxergar o aprendizado, mas a gente só consegue fazer isso se a gente não tiver raiva e nem ira dentro do coração para fazer isso, para enxergar com os olhos da alma aquilo que a gente precisa ver. Sim, eu acho que a gente aproveita esse gancho que você falou aqui dessa energia do nosso coração para a gente falar um pouco agora dos centros de energia. E eu acho que mais importante que isso, a doutora Vanessa travou para mim aqui. Peraí, deixa você voltar. Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Voltou, né? Opa, voltou. Eu falo que assim, um grande presente. Opa! Um grande presente que a gente recebeu, nós como humanidade, que eu vejo isso dentro de mim aqui, é muito latente, muito forte, né? Que eu gostaria de passar para vocês, é a meditação nos corações de Kokusui. Por que que eu vou falar um pouquinho? Porque é aquilo que a doutora Vanessa falou. Pra gente, nós vamos fazer um exercício bem especial do perdão agora. E eu vou falar um pouco do centro de energia. Eu tô com bastante interferência no áudio. Vocês estão com Quer que eu interferência? fale? Tá com Quer que interferência? eu fale? Tá. Tá, né? Será que eu tô travando? Vocês estão me ouvindo? Opa, opa, vamos lá. Vamos tentar. Na nossa meditação, a gente fala muito do coração, né, doutora Vanessa? Do amor pessoal. Esse coração que está aqui é aquele amor que você sente pelo outro. É aquele amor que você sente pela família, por um amigo querido. É daqui que vem a paciência, é daqui que vem a compaixão, daqui que vem a sensibilidade, né? Então, na meditação nos corações gêmeos, a gente aprende a ativar esse centro do coração, atuando no planeta Terra. Esse é o nosso coração humano. Mas a gente tem um outro coração. E esse outro coração está aqui, ó, no topo da nossa cabeça, que é chamado nosso centro da coroa. Ou se você já conhece, é o nosso chakra da coroa. Esse é o centro do amor universal. Por isso que na meditação, quando a gente apertou pela Terra, você não sabe para quem você está mandando toda essa energia, não é verdade? E ninguém que liga depois e fala assim, doutora Vanessa, me abençoou, obrigada. Ninguém faz isso. Então, é um serviço de amor incondicional. Então, nesse exercício em especial que a doutora Vanessa vai explicar para a gente vai trabalhar especificamente esse centro, que é o nosso coração humano, e a nossa coroa, que é o nosso coração a nível divino, a nível espiritual, a nível humanidade. A gente vai explicar um pouquinho sobre isso. E junto com esse centro de energia, lá atrás das nossas costas, na nossa espinha, como a doutora Vanessa falou, sabe aquela hora que você tem um conforto ali, você não sabe por quê? É lá atrás que a gente vai trabalhar também, nessa parte atrás da sua coluna. Eu estou bastante. Deixa eu te ouvir para ver se você. Tá. Então, além do chakra da coroa, que a gente fala que é o chakra de conexão com Deus, do amor divino, vamos trabalhar dois. Tá com interferência? Tá bastante, né? Tá muito, gente. Tá dando para ouvir a gente? Não.
Melhorou? Aqui para mim melhorou. Melhorou? Pra mim tá normal também. Para mim tá com um pouquinho. Vocês estão ouvindo? Tá com interferência, né? Comigo e com a doutora falando, as duas estão com interferência. Vamos lá. Agora acho que melhorou. Melhoramos? Agora sim. Tem interferência? Fala, doutora. Eu falo. Tá. A voz da Vanessa tá bem ruim de ouvir. Interferência. Tá ruim a interferência. Você é ok? A Vanessa tá, não. Tá com interferência sim. Melhorou? Melhorou. É no microfone da Vanessa. Ah, tá. Então, peraí, é que eu falo com as mãos. Vê se é o microfone. O meu também, pessoal? É que eu falo com as mãos e aí eu fico batendo, eu acho, no microfone. Vamos ver se melhora. Melhorou? Melhorou? E o meu? Acho que agora melhorou. E agora, melhorou? Agora melhorou? Melhorou? Que eu tirei o Melhorou. fone. Para mim melhorou aqui, e vocês? E agora? Acho que tá voltando para eles agora, porque para mim tá show agora. Não melhorou. Não, tá péssimo. Abençoar o som, vamos abençoar. O da Não, Denise tá ótimo. o meu já voltou, então o seu já tá voltando, olha lá. Sim, Agora foi. Ah, agora foi? agora Ah, então beleza. pedir ajuda para os Sem anjos microfone. para ajudar a gente para eliminar essa interferência aqui. Agora ficou ótimo, então beleza. Agora sim, Perfeito. Deixa eu pôr mais pertinho aqui para a ótimo. voz não sair errado. Ah, Agora ficou bom. ficou ótimo, tá ótimo. Estamos indo super bem. Então, a gente estava falando do centro de energia, daquele incômodo, sabe? Que é o que você vai fazer para a gente no exercício do perdão hoje. E por que Vamos lá. tem que pensar? Eu acho que vale a gente falar antecipadamente aqui para o pessoal. Essa inspiração para essa live também, para essa técnica do perdão especificamente, é do Master Cole, Master Stephen Cole, da Califórnia. Então, eu vou colocar, quando eu postar a nossa live, eu vou colocar o link lá para quem quiser fazer. Ele vem fazendo um trabalho maravilhoso, ele também é o mestre da cura prânica, então é baseado em algumas lives, né, que ele vem fazendo sobre o perdão e como esses centros de energia podem ajudar a gente perdoar. Então conta um pouquinho pra gente como que a gente vai fazer isso, para na hora do perdão a gente poder saber. Isso. Então, o Master Cole, ele falou na live assim, que quando a gente está com raiva, é como se a gente pegasse a raiva e transmutasse num fluxo de energia pela coroa em compaixão, que é a energia do amor de Deus. Então, a gente vai usar basicamente alguns chakras, coração dorsal e coroa, certo? Tem o Men, que tem muito a ver também com a relação do perdão. Então, imagina a sua coluna, um fluxo de energia que sobe, ok? Então, aí é essa consciência que você tem que ter. Então, algumas respirações vão ser necessárias durante a prática da lei do perdão. Então, eu vou pedir para vocês puxarem o ar. Então, vocês vão puxando o ar, puxa o ar, puxa o ar, puxa o ar e depois solta, certo? Então, ok? E faz essa consciência de fluxo de energia para cima. Ótimo. E a gente vai fazer esse exercício do perdão pensando na pessoa desafiadora, é isso? Exatamente. Você pensou numa pessoa desafiadora? É com essa pessoa que você vai fazer. Exatamente essa que você acabou de pensar. Ótimo. E a gente pode repetir mais vezes depois esse exercício? Pode, quantas vezes forem necessárias. Ótimo. Bora lá, vamos embora. Pessoal, vamos fazer com uma, mas até a hora de dormir vocês podem fazer com a galera toda aí da casa, tá? Principalmente quatro paredes, que é o que a gente falou bastante, né?
Exatamente. Então a gente vai juntar as mãozinhas assim, em forma de prece, e colocá-las na altura do coração. Assim, certo? Fazendo uma leve pressão, mas não precisa ser. É só colocar na altura do coração. Então fechem os olhos, respire profundamente, segura, solta. Mais uma vez, respire profundamente, segura, solta. Mais uma vez, respire profundamente, segura, solta. Mantenha os seus olhos fechados, mantenha as mãos na altura do coração. E nesse momento, você vai imaginar a pessoa que você deseja perdoar aqui na sua frente agora. Olhe nos olhos dela e repita depois de mim. Namastê. A alma que habita em mim honra a alma que habita em você, de um lugar onde somos um. Namastê. Nesse momento, você vai visualizar a pessoa fisicamente se transformando numa linda luz brilhante na sua frente. Essa é a alma. Afinal, perdoamos com a alma. Diga para essa luz brilhante: Namastê. A presença de Deus em mim honra a presença de Deus em você. Namastê. Diga de novo a essa luz brilhante: Namastê. A divindade em mim saúda a divindade em você. Namastê. Somos todos filhos de Deus. Todos estamos evoluindo e a evolução implica em processo, em tempo e muitos, muitos erros. Eu cometi muitos erros, aprendi e evoluí com todos eles. E você também pode aprender e evoluir com todos os seus erros. Namastê. Nesse momento, esteja atento à sua coluna, puxe o ar. Esteja atento ao coração dorsal, puxe o ar. Esteja atento à coroa, puxe o ar. Centímetros acima da sua coroa, no topo da sua cabeça. Fique ali, solte. De novo. Coração dorsal, puxe o ar. Coroa, puxe o ar. Centímetros no topo da sua cabeça, segure, fique ali, solte. Mais uma vez, coração dorsal, puxa o ar. Coroa, puxa o ar. Poucos centímetros acima da sua cabeça, solte. Permaneça ali no topo da sua cabeça, um poucos centímetros acima do topo da sua cabeça. Fique ali, fique aí. E agora diga àquela luz: você está completamente perdoado. Vá em paz. Você está completamente perdoado. Vá em paz. Você está completamente perdoado. Vá em paz. Que você seja abençoado com paz interior, cura interior. Que você aprenda com os seus erros e evolua espiritualmente. Desejo que Deus esteja com você. Respire profundamente, solte o ar de novo. Fique atento ao seu coração dorsal, puxe o ar. Na sua coroa, puxe o ar. Alguns centímetros acima da sua coroa, solte. Mais uma vez. Coração dorsal, puxe o ar. Coroa, puxe o ar. Alguns centímetros acima do topo da sua cabeça, solte.
Diga novamente aquela luz brilhante, você está completamente perdoado. Você está completamente perdoado, vai em paz. Que você seja abençoado com paz interior, cura interior e que você aprenda com seus erros e evolui espiritualmente. E que Deus esteja com você. Vamos de novo, coração dorsal, puxa o ar. Coroa, puxa o ar. Alguns centímetros acima da sua cabeça, solte o ar. Esteja atento, alguns centímetros acima da sua cabeça, fique ali, fique ali. Dorsal do coração, puxe o ar. Coroa, puxe o ar. Alguns centímetros acima da sua cabeça, fique ali, solte. Imagine a luz brilhante na sua frente e diga: você está completamente perdoado. Você está completamente perdoado. Você está completamente, profundamente perdoado. Que você seja abençoado com paz interior, com cura interior. Que você aprenda e evolua espiritualmente com todos os seus erros. Desejo que Deus esteja com você. Agora permaneça atento, alguns centímetros acima da sua cabeça. Permaneça ali. Permaneça ali. E agora diga: que a paz e o amor estejam comigo e com você. Onde quer que você esteja, que a paz e o amor estejam comigo e com você. Que a paz e o amor estejam comigo e com você. Você está completamente perdoado, vai em paz. Eu te liberto daqui de dentro, eu liberto você daqui de dentro. Eu liberto você daqui de dentro. Vá em paz, eu deixo ir. Eu deixo ir. Que a paz e o amor estejam comigo e com você. Que a paz e o amor estejam comigo e com você. Que a paz e o amor estejam comigo e com você. Desejo a você que o amor de Deus esteja no seu coração. Vá em paz, eu deixo ir. Agora abra os olhos, vai abrindo os olhos, vai abrindo os olhos. Puxa o ar e faz assim, ó. Corta, corta, corta. E diga tchau para essa pessoa. Faz tchau, faz tchau. Muito bem. Tchau, 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 tchau. Olha, não sei vocês aí, mas dá um negócio aqui dentro da gente. Uau, muito intenso. E eu achei bem interessante essa técnica que ele ensinou, porque eu, quando eu fiz, eu comecei pensando numa pessoa, no final eu não lembrava mais em quem eu estava pensando. Sabe que do meio para o final teve uma hora que eu tive que buscar, porque eu tenho várias, né, desafiadoras para perdoar, quem não tem. E é verdade um negócio desse? Gente, Eu realmente não lembrava mais. E o engraçado, o Master Cole fala na live dele, quando você compreende, quando você entende o que a raiva faz dentro de você e você pratica o perdão, pratica, isso começa a ser parte de você. Então, quando você entende e compreende o que a sensação que o perdão te traz, isso começa a ser parte de você. Então, não deixe de praticar, não deixe de praticar. E algumas pessoas têm uma certa dificuldade mesmo para perdoar, porque elas se identificam muito com a raiva e com a mágoa que sentem. E quando acontece essa identificação com esse sentimento negativo, e aí quando
e fica com dificuldade de praticar o perdão por causa da identificação que você tem com a raiva e com os sentimentos negativos. A gente precisa Porque transmutar. você não sabe, porque você não sabe sentir outra coisa, Você fica mais... além da raiva, Nossa, além do ressentimento. eu tô me sentindo mais aliviada, gente. Vocês estão se sentindo também? Conta aí pra gente, manda um coração, porque assim, me deu essa alegria, sabe? Vontade de sair correndo e abraçar todo mundo. Dá, é gostoso, muito bom. Não E sei. praticar o perdão é isso, você começa a perceber as coisas boas que tem na sua vida, você começa a entender, a compreender, você começa a ter compaixão pelas pessoas. Isso é tão Isso bom, dá uma paz. dá uma paz. Sabe uma coisa linda, assim, até para vocês praticarem, né? Quando a gente falou desse centro de energia inferior que está atrás ali da nossa coluna, ele é o responsável pela nossa transformação e pela nossa transmutação. Então, é como se transformasse chumbas grosseiras em energia. Então, pensa, toda vez que você sentir uma mágoa que está chegando perto de você, transmuta. Não é, doutora? Transmuta. É, transmuta. Fácil falar? Olha, falar é muito fácil. Agir é desafiador, mas a gente está aqui para isso. E até para. Eu vou compartilhar uma coisa hoje no vídeo do Master Show. A gente falou isso um pouquinho na outra live, mas como eu não sei se a outra live vai para o ar, eu gostaria de dizer para vocês também que hoje é o dia do fundador. Hoje, 15 de agosto, aniversário de Master Show Koksui. É um dia muito especial para nós aí da terapia prânica, nós como terapeutas prânicos e praticantes de yoga arática. Esse exercício do perdão hoje eu agradeci muito porque ele nos inspira a perdoar, a amar, a agradecer. E hoje, num vídeo do mestre, ele falava assim: nós não estamos sozinhos, nós somos um, nós trabalhamos em equipe. Então, vai uma dica para vocês. Toda vez que, para qualquer meditação que eu entro para falar, para qualquer exercício do perdão, quando a gente começa a fazer, né, doutora Vanessa? Quando eu faço as curas, né, que é o trabalho, que é a técnica de cura, da cura prânica, a gente tem que invocar por bênçãos divinas. Então, você pode ter a religião que for, você pode ter a sua filosofia, a sua crença, aquilo que você acreditar. Você tem que se conectar, porque assim, todo esse trabalho energético que a doutora Vanessa acabou de fazer com a gente não está fazendo sozinho. São eles que estão aqui nos ajudando. Então, os seres da sua devoção você pode chamar. Eu amo chamar os anjos. Quem acompanha as meditações comigo aí pode falar sobre isso. Eu chamo os anjos da família, quando eu sinto que está desafiador, né? Que alguém ali precisa perdoar mais família, que a gente acaba tendo essas intuições dos anjos, né? Eu chamo os anjos do amor, perdão, da cura, da reconciliação. Você tem que pedir ajuda. Então, assim, eu vi muito isso no vídeo do mestre, né? Quando ele virou e falou assim: nós trabalhamos em equipe. É, E eu fui com essa intenção para esse exercício do perdão. Porque se a gente vai com a nossa intenção sozinho, nós sozinhos, ó, gente, vai penar, hein? Vai sofrer aqui, ó. a gente nunca tá sozinho, né, Dê? E a gente aprende a pedir ajuda, independente para quem seja, se para os seus seres queridos, ajuda para os seus familiares, ajuda. Pedir ajuda não é sinal de fraqueza, na verdade é um sinal de muita coragem, é sinal de que você entendeu tudo, que nada na vida a gente faz sozinho. A gente reza com todos os seres no nosso coração, a gente reza por alguém, a gente reza por pessoas, a gente nunca está sozinho. A gente não faz nada sozinho. Então, se você está se sentindo sozinho, não tá, não tá, nunca tá, nunca tá. Então, não deixe de pedir por ajuda quando você precisar. Isso é E eu sinal acho de que coragem. isso o mestre falou
bastante hoje o Master Show Koksui. A gente trabalha muito a nossa Isso é humildade. humildade. Isso é Quando a humildade. gente expõe para o outro o que a gente tá, o que a gente é capaz, o que a gente não é capaz. Então, assim, É, a gente tem que assumir, né? Eu acho que assim, a humildade é você assumir o que você é bom. Você também tem que falar, puxa, eu sou muito bom nisso. Doutora Vanessa, você é muito boa médica, mas você é muito boa no perdão. linda. A gente tem que assumir as nossas virtudes. Isso é lindo você aceitar. Mas também a gente É. tem que assumir as nossas fraquezas. Né? E como é que eu vou assumir as minhas fraquezas para uma pessoa fora do meu convívio? Ótimo, sim, aí entra a terapia. Eu acho muito importante. Eu acho que a terapia vem no sentido de ajudar muito o desenvolvimento do ser humano. Mas a gente precisa se mostrar para quem está perto da gente. Eu acho que o que mais me tocou quando você falou de quatro paredes, que é o relacionamento com os mais próximos, é isso. Porque senão aquele casal de 60 anos de casados não chegariam até ali. Não, Né? não chegaria. Não. E hoje em dia tá fácil a as relações estão mais descartáveis, parece, né? Eu tenho essa sensação assim de descarte. E não é assim que tem que ser. Se você quer evoluir, se quer aprender mesmo, às vezes acabou ali, acabou e pronto, e tá tudo bem, tá tudo certo, vida que segue. Mas às vezes não, às vezes você precisa parar para refletir e aprender, entender que aquela pessoa tem algum significado na sua vida. E mesmo se houve uma separação, ainda assim existe um grande significado porque teve toda uma história junto. Então seja grato por isso. Então seja grato pelos desafios que aquele relacionamento trouxe e que chegou um momento que não deu mais certo, beleza, cada um segue seu caminho, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo certo. Mas entenda que as amarras que pode existir dentro desse relacionamento pode te travar para relacionamentos futuros. Então, seja Sim. grato pelo relacionamento antigo, independente da história que teve, independente da história que teve. Aqui dentro tem que estar muito bem resolvido. E se está muito bem resolvido, show, show. Vida que segue. Vida que segue. Segue-se em frente, é isso mesmo, muito bom. E agora uma coisa assim que eu gostaria muito que você compartilhasse. Eu acredito que a gente tem mais 10 minutos, mas como eu não marquei exatamente, porque foi na hora do volta, né? Que a Do gente Vucu. daquela loucura aqui, né? Eu gostaria que você compartilhasse com a gente um poema. Vocês sabiam que a doutora Vanessa também escreve poemas? Amo! Ah, Você compartilharia com a gente um dos seus poemas? compartilho, claro. Não dá para falar mesmo, com certeza. Compartilho. Esse foi um poema que eu escrevi quando eu estava trabalhando em Inácio Martins. Se chama Vá na Essência. Era uma época que eu estava questionando sobre compaixão e empatia. Compaixão ou empatia? Eu sinto o que você sente, eu compreendo o que você quer. O sofrimento ele é intenso, ele bate forte aqui dentro do coração, a respiração fica ofegante, a pele fica fria, o prazer, o sofrimento, a empatia. A pena, o amor, a compaixão. Escolha um, ou seja, os dois. Mas como ser os dois, compaixão, empatia? Perdoe a si e perdoe aos outros. Sendo assim, seremos um, sendo parte do todo e sendo todo como partes. E aí, compaixão ou empatia? Que lindo! Tenho certeza que tem muitas palminhas aqui que a gente não pode ouvir. Nossa, que profundo.
Te trouxe um conhecimento interior quando você escreveu da compaixão? É, foi uma época em que Ana Paula, minha enfermeira, tava junto. Ela Foi uma gostou. época que eu estava questionando a diferença entre empatia e compaixão, porque quando a gente é muito empático, a gente começa a achar que o problema do outro é nosso. E eu precisava entender esse limite, assim, porque eu começava a sofrer junto com os pacientes que eu atendia. Então, eu comecei a entender qual que era o limite disso. O limite disso se chama compaixão. Então, eu compreendo pelo que você está passando. E eu vou te ajudar no que eu puder te ajudar. Mas a responsabilidade de agir em relação não é apenas minha, como um ser humano, ou como uma alma. Carl Jung fala: se você está em frente de outro humano, seja apenas um outro. Então, eu estava nesse sentido assim, de empatia a compreender o meu limite em relação às escolhas do outro. Eu não posso escolher por você. Estou te dizendo que esse caminho é bom. A decisão é sua. Nossa. E até isso, sempre o perdão é uma decisão nossa também, né? Eu falo que o Sempre, perdão né? é uma habilidade. Toda habilidade requer prática e decisão. Então, você decide por perdoar. E aí eu chamo isso de decisão ativa. Não adianta decidir e falar assim, ah, beleza, decidi perdoar. E fica lá esperando o perdão cair na cabeça. Mas isso não existe. Pessoal, a gente travou isso? Vocês estão me ouvindo? Os desafios da nossa live hoje. A gente Eu vai tô. ter que gravar outra para ficar boa, Dê. Bom, olha, gente, gostaria de dizer que foi muito lindo a oportunidade. Opa, voltou. Estamos aqui, ó. Foi muito linda essa oportunidade da gente. Nós estamos aqui para aprender juntos, né? Eu acho que quando a gente. Opa, tranquilo, pronto, estamos aí. Ótimo, voltamos. Quando a gente compartilha com o outro, a gente aprende muito mais. Né? Então, ora somos professores, ora somos alunos. Né? Mas, assim, alunos sempre, sempre seremos alunos. Eu tenho uma coisa muito engraçada aqui para a gente finalizar. Eu falo assim que, claro, desde que eu nasci, na minha família, meus pais, depois na minha religião, na minha crença, filosofia que eu fui crescendo, claro, aprendi muito do perdão. Mas o Master Shoa Koksui me trouxe um sentimento de perdão tão profundo, porque eu não podia imaginar, quando eu entrei na cura prânica, isso tem 20 anos, que o perdão poderia curar. Isso nem passava muito pela minha cabeça, assim, vou ser bem sincera. Então, hoje, quando eu saio, e os meus filhos podem contar isso para vocês um dia, o meu caçula outro dia virou e falou assim: encontrei uma pessoa na rua, né, numa loja, na frente de uma loja. Isso antes da pandemia, tá? Aí eu sorri. E ele falou assim: você conhece essa pessoa? Eu falei: não. Ele virou e falou assim: você estava fazendo perdão para ela, né? Sim. Então você chega a um ponto que você começa a olhar para as pessoas na rua, você perdoa e pedir perdão. Você olha para uma pessoa, até pelo seu celular, por uma live, redes sociais que você estiver fazendo, você aprende que você precisa amar aquela pessoa, você aprende que você precisa agradecer aquela pessoa. Então, se a gente amar mais, isso eu sempre falo nas lives, se a gente agradecer mais a oportunidade da gente estar aqui, tendo que passar por essa experiência no planeta Terra, o perdão vai ser mais fácil. É. Vai ser uma vez, você vai fazer uma vez, pronto, perdoe aquela pessoa. Difícil, difícil não, desafiadora. Uma vez só, às vezes pode adiantar, mas duvido. É. E muitas vezes Ajuda, ajuda as pessoas. muito, mas a gente tem que praticar, e praticar, e praticar, e praticar. E recebi várias mensagens essa semana que falavam assim: por que eu faço várias vezes com aquela pessoa e não dá certo? Então, fica essa dica dessa live de hoje para você que está buscando
perdoar uma pessoa que está bem desafiadora na sua vida. Repete, repete, lembra? Persistência. E o mestre Sho fala numa frase: algumas pessoas têm que perdoar incontáveis vezes. Por quê? Não sei. Dizem que é melhor que a gente não saiba, mas que a gente continue fazendo o nosso trabalho, né, doutora Vanessa? Queria te agradecer. Você me inspira também, né? O Mestre Show me inspira, mas você me inspira muito a continuar esse trabalho lindo. E espero que a gente não pare por aqui, que a gente continue juntas. Ah, eu também. Eu espero. Você também é uma inspiração maravilhosa, pura luz. Eu tenho um amor muito grande por você. Gratidão. Muito obrigada. Namastê. Namastê. Por isso que hoje nós estamos de rosa do coração e um branco brilhante da coroa. Quem quiser saber mais segredos, entra lá na meditação nos corações gêmeos que eu vou contar para vocês, tá bom? Ó, a próxima live a gente vai avisar essa semana. Continue, pode deixar, a gente não vai parar. Nós vamos continuar. Beijos, coração para todos. Namastê. Namastê. Gratidão, gratidão. Beijo a todos. Ótimo final de semana, muito amor. E espalhem amor, espalhem perdão, espalhem gratidão. Essa é a única coisa que a gente vai fazer aqui. Gratidão. Namastê.